estou apresentando para vocês mais um bate-papo. E agora a gente vai estar com uma convidada muito especial, a Esli. Então, vamos começar assim bem legal. Esli, conta pra gente um pouquinho da sua história, do seu trabalho, com que você trabalha, como é trabalhar por lá. Fala um pouquinho da gente sobre você. Tá bom, então, Aninha. Bom, eu sou a Esli, como você já apresentou. Sou formada em Relações Internacionais pela UFG e também sou modelo com as horas vagas e nos momentos que dá para ter um espaço aí há mais ou menos 6 anos. Eu me formei em Relações Internacionais ainda esse ano, mas a minha trajetória com essa área ela já começou há algum tempo, bem antes da minha graduação, quando eu me apaixonei pelo mundo das RI, ainda fazendo intercâmbio no ensino médio. Nossa, que interessante. Intercambista ela, gente. Mas, assim, você é modelo e tal. Quando foi que você descobriu que, eu quero ser modelo, quero ir pra passarela, eu quero desfilar? Quando foi? Por que foi? Explica um pouquinho pra gente. Então, Aninha, eu nunca descobri isso, na verdade. Simplesmente aconteceu. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu tive um momento... Eu estava numa saída, né, numa festa, bem novinha, e eu fui assediada e quem me tirou daquele espaço foi um moço que era fotógrafo na época. E aí ele me viu, né, perguntou se eu já tinha feito trabalho como modelo e perguntou se eu gostaria de tentar e fazer um book com ele. Na época me deu muito medo, mas aí eu fui com a minha mãe, deu tudo certo, e aí eu fiz meu primeiro book. Dali, todos os trabalhos que ele foi expondo meus começaram a chamar mais pessoas para me chamarem para trabalhar com eles. Isso era no Mato Grosso do Sul, que é onde a minha família mora. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer muito trabalho de modelo comercial para marcas, né? Marca de joias, marca de roupa, enfim, propaganda também, principalmente o advertisement, né? De marcas e restaurantes, etc. E depois eu comecei a trabalhar com passarela quando eu vim morar em Goiás. Nossa, gente, que interessante. Gente, uma coisa que eu achei muito interessante. Pra mim, ela é o verdadeiro meme. Me fala sua idade sem falar sua idade. Porque pra mim eu tava colocando uns 20 anos, 21 anos, e ela fala assim, com 19 anos, fiquei até assustada, hein? Mas aí, qual foi o motivo? Foi amor? Foi o quê? Pra você se graduar em Relações Internacionais, que são duas áreas bem diferentes, a moda com as Relações Internacionais, mas o que te conecta pela presença da representação? Então, Relações Internacionais. Eu me apaixonei pelas Relações Internacionais, como eu disse, quando eu estava estudando no exterior, né? Eu fiz intercâmbio na Nova Zelândia em 2016. E durante o meu estudo, eu comecei a fazer a única matéria que eu fazia era geografia. Acho que muita gente tem essa impressão de que estudar no exterior é muito incrível e que você tem matérias muito mais diversificadas, mas na verdade é o contrário. A escola no Brasil é bem mais forte. Então, como eu tinha muito tempo ocioso, porque era muito fácil a escola para mim, eu foquei muito em 2 aulas que eu gostava muito, que era francês e geografia. E na minha aula de geografia política, eu comecei a tratar muito sobre questões internacionais de tráfico de pessoas e extração de diamantes ilegal em Serra Leoa. E a partir da pesquisa que eu fiz desses 2 trabalhos, eu comecei a me interessar muito pelo mundo das relações internacionais. Então eu voltei para o Brasil, terminei o ensino médio e aí fiz vestibular para relações internacionais, passei e comecei a trabalhar com isso efetivamente. E ao longo da graduação eu fui descobrindo outras áreas que eu gostava também, né? Eu dizia no início da graduação que eu nunca trabalharia com imigração e refugiados, por exemplo. Isso foi uma coisa que eu mais trabalhei a minha vida toda. Foram 6 anos trabalhando com advocacia internacional para imigração e refugiados. Nossa, gente, que interessante. Então ela é basicamente um Superman para um monte de gente assim, hein? Meu Deus! Mas aí, como que era a sua rotina lá nos Estados Unidos? Como que você fazia para ser Estados Unidos, não, desculpa. É Nova Zelândia. Nova Zelândia, desculpa. Como que era a sua rotina por lá? Ou como que você se acostumou para pedir comida, para pedir esse tipo de coisa? Fala um pouquinho pra gente. Nova Zelândia. Bom, era muito ocioso e praticamente só diversão. Assim, a minha mãe mandou pra estudar, mas eu fui pra lá pra me divertir. Eu tinha escola de manhã, mas no período da tarde, praticamente, as minhas aulas eram muito fáceis, né? Como eu te disse, o nível de escolaridade no Brasil é muito diferente do exterior. Então, eu me divertia bastante e eu morava a 1 quadra da praia. Então, quando eu chegava da escola, eu ia pra praia, assim, coisa bem de filme mesmo. Nossa. Tipo, eu ia pra praia de uniforme. Eu viajei bastante enquanto eu tava lá, fiz algumas matérias que eu não poderia fazer no Brasil, então eu consegui dar ênfase a coisas
que eu nunca teria oportunidade aqui. E acho que, como todo mundo que vai para intercâmbio, não porque é herdeiro, assim, porque os pais estão se matando para pagar, eu tentei aproveitar o máximo possível de todas as oportunidades que eu podia ter lá. Então, basicamente, eu viajei o país inteiro em 6 meses, da Ilha Sul à Ilha Norte, e fiz muitos acampamentos. Aprendi caiaque lá, gostava bastante. E, obviamente, eu ia muito à praia, né? Porque eu morava a uma quadra dela, então tinha que aproveitar. Nossa, gente, com certeza. Quem mora aqui em Goiás ainda, quando vê uma praia, ai, ai. Muito bom. Imagina no exterior ainda. Mas aí, Aisley, como que é? Sua família te deu apoio, te dá apoio pra você ser modelo e ter sempre esse sonho de ser modelo e Miss? Alguém tinha que descobrir isso, né? Bom, eles me apoiam bastante. Na verdade, a minha família me apoia muito mais do que eu mesma poderia dizer. Como eu me formei em Relações Internacionais, eu sempre tive muita obsessão por validação acadêmica e pelos resultados do meu trabalho. Eu sempre fui muito presa à minha validação como profissional, na parte muito prática. Eu tinha até um certo preconceito com o fato de eu trabalhar com um modelo, como se isso tirasse a minha capacidade intelectual e etc. Mas quando eu tive as primeiras oportunidades, a minha mãe me incentivou muito. E o meu pai também, dizendo sempre que eu tinha que aproveitar as coisas, né, de acordo com a minha idade, que certas oportunidades não voltariam a aparecer na minha vida, que isso não tirava de mim a minha capacidade argumentativa de trabalho, intelectual, nem nada disso. E eles foram me incentivando e acho que se não fosse eles, talvez eu nunca tivesse me tornado Miss e nunca tivesse realmente pisado numa passarela, porque eu tinha muito medo do que as pessoas da minha área de trabalho iriam achar. E a minha família também. Nossa, gente, não com a família, mas sempre uma família, né, pra apoiar a gente. Nossa, que legal. Eu, particularmente, a gente tava conversando até, mas eu não sabia que ela era Miss, tá? Mas também uma mulher dessa, como um semi, né? Miss, né? Mas aí, tudo tem suas dificuldades, eu tenho certeza. Mas aí, eu quero saber um pouquinho de como foi as suas dificuldades no início da sua carreira de modelo. Olha, eu acho que primeiro de tudo vai parecer um motivo besta e fútil, mas diferente do que as pessoas pensam, ser muito magra não é uma coisa tão positiva para trabalhar com um modelo comercial. Quando a gente vai trabalhar no exterior, as pessoas têm essa ideia hoje em dia de que o mundo da moda está um pouco mais diversificado e não é tão verdade assim. Para você trabalhar com modelo internacional e modelo de passarela, né, que a gente chama de modelo fashion, você ainda precisa ter 1,75 m para ir para fora do Brasil, e no mínimo 1,70 m para trabalhar no Brasil e ser extremamente magra. E o meu problema sempre foi que eu sou muito baixa, eu tenho 1,63 m somente. No entanto, eu sou magra o suficiente para passarela, então eu tinha magreza para passarela, mas eu não tinha altura. E aí, para modelo comercial, o perfil é o contrário. O perfil é uma modelo com um corpo um pouco mais natural. Normalmente as meninas têm muito corpo e eu não tinha corpo suficiente. Então eu tinha altura, mas não tinha o corpo suficiente. Então acabou que eu fiquei nesse meio limbo em que eu me encaixo de acordo com a necessidade do cliente. Então, se o cliente normalmente quer uma modelo negra de cabelo afro e ele não se importar com essa parte da altura, ele normalmente coloca saltos super altos em mim e aí finge que eu tenho 1,70 m, mas na verdade eu não tenho. Pra mim essa foi a maior dificuldade mesmo, a questão de altura e de não me identificar exatamente em nenhum dos padrões de corpo específicos, né, pro mundo da moda. Sim, e tipo assim, principalmente, a minha visão, gente, a sociedade de hoje coloca cada vez mais padrões. E aí esses padrões vão ficando seguidos. Aí fica, não tem padrão, mas com certeza tem. Eu não sou modelo, gente, até porque eu acho que me faço sério, mas não sou. Com certeza tem. Mas aí, você sendo uma mulher muito linda, uma mulher negra e jovem, com certeza deve trazer alguns desafios específicos em algum momento, que você mesmo deve ter duvidado da sua própria capacidade. Eu quero que você fale um pouquinho disso. Se você teve algum desafio, se você não teve, se você sempre falou assim, eu consigo, eu sou a mais. Eu acho que não para trabalhar como modelo e como Miss. O Miss caiu no meu colo de forma inesperada, né? Eu sou Miss Mato Grosso do Sul e esse título ele caiu no meu colo de forma inesperada. Eu não vou mentir, eu realmente fui pro concurso na brincadeira,
fui convidada para ir achando que eu não ia chegar a lugar nenhum, cheguei lá e ganhei. Então, realmente, o mundo da moda para mim não foi um grande desafio. Eu diria que eu tive muito mais dificuldades com a minha área como internacionalista. Para mim inserir no mercado e para passar a seriedade necessária. Eu sou muito extrovertida, apesar de não estar aparecendo aqui tanto. E muito brincalhona, pareço ser muito mais nova, igual você mesma achou que eu fosse mais nova do que eu realmente sou. E passar seriedade e comprometimento para minha área de trabalho foi uma dificuldade grande. Eu sempre tenho que impor a minha voz de forma diferente, por eu ser mulher também num ambiente de trabalho em que a maioria é masculina e muito mais velha, também é muito diferente, também é um desafio. Se portar de forma com que as pessoas te respeitem e respeitem a tua capacidade intelectual também é uma dificuldade. Então, para ser modelo, você precisa ser bonita, né? Mas para ser internacionalista, você precisa muito mais que isso. E para além do que somente do que você tem como conteúdo, mas também como a imagem que você passa. E eu descobri, infelizmente, de forma muito abrupta, que eu não poderia ser eu mesma o tempo todo, né? Não poderia ter a minha personalidade de forma leve, nem usar as roupas que eu normalmente gostaria de usar, e que eu teria que me impor de uma forma diferenciada para poder chamar atenção no mercado de trabalho e ser uma pessoa realmente que tivesse a validação necessária para estar naquele espaço. É igual as máscaras da sociedade, se eu não me engano. Você veste aquela máscara e... Não, pera, nesse momento eu tô desse jeito, tô isso aqui. Então, tipo, acho que todo mundo é assim. Tipo, sim. Quando você fez, tipo, não, já tô com idade, já posso ir pra sociedade, com certeza sim. Mas aí, eu tenho meu lugar que eu falo assim, eu pertenço a esse espaço. Você já sentiu que em algum lugar que você fala assim, eu pertenço a esse lugar? Em algum momento, já sentiu assim? Ah, com certeza. Eu confesso que eu me sinto muito bem nos meus 2 ambientes de trabalho, né? Eu não sinto que eu não pertença a eles. É óbvio que, como todo mundo, eu sofro muito com comparação. Muita gente, às vezes, conversa comigo e fala, nossa, sua vida é perfeita, né? Você não tem um problema, não tem um erro, mas a questão é que a gente só expõe o lado bom das coisas, né? Ninguém coloca no Instagram os dias ruins, os momentos difíceis, as dificuldades de trabalho e os momentos de mentalidade mais negativa, né? Então, eu também enfrento desafios bem complexos que muitas pessoas que veem só o lado positivo normalmente não estão ali vendo. Mas eu me sinto muito bem nesses 2 ambientes que eu ocupo, tanto de relações internacionais como modelo. E, honestamente, pra mim, RI é o que eu escolhi pra minha vida, né? Eu escolhi ser internacionalista, Gente, eu sou pior que flamenguista quando se trata sobre relações internacionais, entendeu? É Mengo até morrer. Realmente é internacionalista até o meu último dia de vida. Sou obcecada pela minha área de formação e por tudo que ela significa e pode trazer pra mim. Como que você consegue equilibrar essas 2 coisas que são totalmente diferentes em uma pessoa só? Porque um tem a ver com outro tipo de coisa, o outro tem a ver com outro. Como que você consegue equilibrar tudo isso em uma balança só? Olha, você tocou num ponto muito específico que realmente matutou a minha cabeça a maior parte do tempo. Equilibrar essas 2 personagens, né, digamos. Como você disse, né, o mundo da moda e um mundo mais corporativo, né, de relações internacionais, um mundo mais acadêmico, mais governamental, eles não têm nada a ver um com o outro. E eu tinha muita vergonha, como eu disse no início também, sobre como as pessoas me veriam, se elas me dariam a seriedade necessária, se elas ainda me veriam como uma profissional competente, se elas soubessem que eu trabalhava com moda. Isso sempre foi uma pedra no meu sapato. E eu costumava não postar, você acredita? Eu não postava nada sobre moda. Eu não postava meus trabalhos de modelo, eu não postava quando eu fui Miss, ninguém sabia de nada, tipo, as pessoas só ficavam sabendo quando viu um dia ou outro, às vezes eu postava uma fotinho ali, isso me fez até perder muitos trabalhos como modelo. Mas recentemente, eu finalmente parei de ser cabeça dura e dividi o meu Instagram, e isso foi um divisor de águas pra mim, porque eu consegui realmente ser inteira em cada um desses espaços, sem ficar com medo que o outro ambiente acharia de mim, porque quando eu tava sendo a Esli modelo, eu sentia que eu estava passando uma imagem de uma pessoa não séria o suficiente para ser internacionalista. E quando eu estava sendo a internacionalista, de alguma maneira eu perdia trabalhos como modelo. Então, quando eu consegui dividir o meu Instagram, né, eu parei de ser teimosa, finalmente dividi meu Instagram e consegui aceitar que o preconceito que eu mesma tinha com isso, né, e parei de ter medo do que as pessoas achariam e dividir essas duas áreas da minha vida, foi tudo tão mais leve, foi tudo tão mais tranquilo. E eu me senti muito mais tranquila. E em relação também a dividir espaço e tempo, né?
Depende muito. Trabalhar com modelo, quase ninguém trabalha no Brasil. Tem carreira só de modelo. São modelos muito, muito, muito bem sucedidas e diria pra você que realmente a maioria não faz só isso. É muito difícil você trabalhar somente com modelo. Quase todas nós temos outra carreira, outra área de trabalho, né? Enfim, qualquer outro ganha-pão que não seja só a moda, porque o mercado da moda ele é muito imprevisível. E sem falar que ele depende de castings, então dependendo da marca que tiver e o cliente que tiver, se ele não quiser o teu perfil, você não vai entrar. E depende também da cidade que você está. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, tem muito mais trabalhos do que aqui em Goiânia, por exemplo, né? Que a gente ainda tem um mercado de moda presente, mas nem tanto. Então, assim, 70% do tempo eu tô sendo internacionalista. Os outros 30% eu tô sendo modelo. Nos últimos 2 meses eu fui mais 70% modelo do que internacionalista. E assim vai, a gente vai equilibrando. Tem que dar muitos nãos, às vezes. E não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ou às vezes eu tenho que escolher estar numa feira de trabalho de relações internacionais ou ser modelo, mas obviamente eu acabo escolhendo muitas vezes o meu lado internacionalista. Porque eu acho que não tem como dividir você ao meio, né? Cada um em si. Mas, Yeli, agora eu vou ter que falar um pouquinho, um assunto meio chato, assim. Mas sabe que nas agências, no trabalho como modelo, ainda tem um padrão de beleza que pela sociedade, ainda tá aí. Infelizmente só falam que não existe, mas com certeza tá aí. E eu queria te perguntar, no seu trabalho, você já sofreu alguma situação de racismo ou preconceito, tipo explícito, tanto nas passarelas ou nos bastidores? Somente como modelo, você diria, ou como internacionalista também? Somente como modelo. Somente como modelo. Olha, pior que não. Na verdade, o que eu sinto é um pouco o contrário. Eu sofri muito racismo como internacionalista. Sofri muito do racismo como internacionalista. Mas na área como modelo não muito. De alguma maneira, hoje em dia, todo mundo quer pagar que é muito diversificado e que tem clientes muito diferentes e que é a diversidade. Então, realmente as agências, as marcas, elas gostam muito de puxar um público menos padrão. Então, como eu disse, né, eu não tenho nem altura para ser modelo de passarela e mesmo assim eu acabo pegando também pela minha qualidade, óbvio. Pela qualidade de trabalho, mas além da qualidade, também pego muitos trabalhos de passarela pela falta de perfis de modelos negras. Então, muitas vezes, eu entro em trabalhos, às vezes, que eu nem sou exatamente 100% o perfil do que aquele contratante quer, mas ele precisa daquele rosto. E realmente não é um problema. Dentro da moda, na verdade, a moda é um espaço bem confortável nesse sentido. É um espaço muito leve. Eu nunca passei nenhuma situação de preconceito, ao menos não me lembro agora. Agora, como internacionalista, várias. Nossa, gente. Mas aí, eu quero saber, com certeza, eu tenho certeza que vocês querem saber também. Como que você lida com isso? A questão do seu tom de pele, do seu cabelo, das suas feições. Como que você lida? Você conversa com outras pessoas? Como que você faz pra não, tipo, entrou por aqui, saiu por aqui? Poxa, quando a gente nasce preto e cresce preto, você de forma nenhuma é uma pessoa diferente, né? Então, lidar com racismo é uma coisa diária na vida de todo mundo, toda pessoa preta. E, obviamente, quanto maior o seu espaço de prestígio no mundo, maiores serão as suas dificuldades, talvez. Porque menos as pessoas vão aceitar que você ocupe aquele espaço e você esteja presente ali. Então, obviamente, né, como eu disse, na minha área de trabalho, eu sinto muito mais as consequências do preconceito na minha área de trabalho como internacionalista do que como modelo. Porque ali eu tô ocupando um espaço de trabalho de muito prestígio, de muito elitista, um espaço muito masculino. E que existe ainda essa falsa ideia de que tudo que é bem sucedido, tudo que é melhor visto é branco. Então, obviamente, eu sempre tenho que estar mais preocupada com a minha imagem, com a minha aparência, como tá meu cabelo. E não, eu nunca prenderia o meu cabelo para trabalhar. Inclusive, eu nem sei se em algum momento eu já perdi alguma oportunidade de trabalho por conta disso. As pessoas nunca nem sequer tiveram a coragem de me pedir, graças a Deus. Porque eu não prenderia. Essa sou eu. Esse é o meu cabelo e eu sou muito orgulhosa da minha negritude e de tudo aquilo, né, que traz a minha raiz como uma pessoa negra. Mas o lidar, ele acaba sendo algo impossível de você ignorar, né? Óbvio, tem momentos que a gente se sente mal, sofre um pouquinho mais. Muitos dias que eu choro, não vou negar, né? Principalmente porque eu cresci
como uma criança negra, uma adolescente negra num espaço de muito elite social, né? Eu cresci num espaço de classe média alta, onde pessoas negras eram minoria, na verdade, ou até únicas, né? Eu fui a única da escola na minha infância, a única da escola na minha adolescência. E eu estava acostumada a piadinhas ridículas, né? A comentários toscos, como, por exemplo, nossa, sua mãe paga a escola? Eu falava, não, eu bati num aluno na esquina, roubei o uniforme, pulei o muro. E aí a pessoa ficava sem graça pela pergunta ridícula que ela fez, né? Então, o racismo hoje, diferente do que muita gente acha, não é simplesmente um xingamento, uma afronta direta. Na verdade, são essas pequenas nuances da gente não aceitar que as pessoas estejam ocupando os espaços que você acha que elas não pertencem, né? Isso também é racismo. Ah, nessa conversa assim, eu quase fiquei muito direta aqui pra mim, ó. Esfreguei o cabelo. Que quem me acompanha aqui na TV Alegria sabe que eu... Nossa, acho que se eu apareci 2 vezes aqui com o cabelo solto, é muito. E tanto que até o Valci aqui, quantas vezes ele já não me chamou de textuda? Porque eu puxo. Ai, gente. Ai. Mas aí, entendo muito como que é. Os jovens também não são muito legais, eu sei porque eu tô, né, vejo isso. Mas a minha escola não tem disso, tem um branco, não sei, não. Tem pessoas, a gente tem pessoas tão... diversas. Isso, tão diversas, que você fica tipo, beleza. E mesmo assim, você ainda vê até hoje essas brincadeiras sem graça, esse tipo de coisa, você fica tipo, tá certo isso? Século XXI, gente, vamos. Mas aí, como que a sua família falou ou fala sobre o racismo pra você, hein, Esli? Nossa, você tocou um ponto muito legal. Bom, eu acho que, na minha família, né, eu acho que eu reduziria isso ao espaço, né, de minha mãe e o meu pai. Porque a minha avó mesmo, minha família é muito pequena, só tem eu como filha. E a minha avó é uma mulher muito antiga e, como a maior parte das vós negras, ela cresceu com essa ideia de que a negritude dela estava errada ou era feia. Então, eu cresci ouvindo comentários dela e de outras pessoas de que eu era uma negra bonita por ter traços finos. E hoje a gente pensa, quão ridículo é isso, porque traços negroides normalmente não são traços delicados e finos. E isso também é beleza, sabe? A gente vê beleza só em traços finos também um resquício do racismo e do preconceito. E a minha família, né, o meu pai e a minha mãe, eles sempre me deram muitas referências e isso foi muito importante pra mim. Porque eu cresci, como eu disse, num ambiente majoritariamente branco, um ambiente onde eu não tinha pessoas iguais a mim, né, em escola, em cursinhos, na faculdade foi quando eu fui ter mais contato com pessoas negras e mesmo assim, elas ainda são minoria, principalmente num curso como o meu, que é um curso muito elitizado. Então, a minha mãe me deu muitas referências desde a minha infância, né? Ela me ensinou e sempre mostrou pra mim que o meu cabelo era bonito, que a minha pele era linda, que ela costumava fazer, inclusive, algumas brincadeiras muito engraçadas sobre se eu não comesse beterraba, feijão, tomar sol, eu ia ficar branca. E aí, isso de alguma maneira ia me ensinando a gostar de mim, a gostar da minha pele, a enaltecer o meu cabelo, a enaltecer a minha cor, a minha cultura. E isso foi muito importante, porque se eu não tivesse tido ela ali, trazendo isso, o meu pai também, eu não teria outras referências, além, né, da minha família, como eu disse. E talvez eu não tivesse hoje todo o glamour e autoaceitação, né, a aceitação que eu tenho comigo mesma e com a minha trajetória, a minha cor e conseguir passar por todos os percalços que a gente precisa passar quando se trata de uma pessoa negra. Esli. Até o final desse programa eu costumo. Qual foi a situação mais difícil que você viveu por conta do seu tom de pele? Por favor, se puder falar, né? Olha, não sei dizer exatamente do meu tom de pele. Difícil mencionar somente uma situação. Mas eu com certeza diria que situações, né, no plural, normalmente quando as pessoas me taxam como uma pessoa prepotente ou arrogante, é simplesmente por eu não ocupar o espaço que elas esperam que eu ocupe. Explicando. Como eu disse, muitas vezes as pessoas esperam que pessoas negras estejam sempre num espaço de servidão e também num espaço de inferioridade financeira, social, seja lá o que for. E eu nunca fui essa pessoa, né? Eu cresci num meio social e financeiro muito confortável. Então eu frequentei espaços, clube, escola, cursinhos, curso de inglês, francês, espanhol, fiz intercâmbio, né? Mais de uma vez.
Sempre tive esse nível de vida muito confortável e sempre fez com que as pessoas me questionassem muito se eu estava ali porque eu merecia, se tinha alguém pagando. Então sempre tem que ter alguém que tá colocando você ali porque você não merece, porque você não pode, porque não é possível que uma pessoa negra possa pagar isso, né? Eu ouvi a minha vida inteira me perguntarem, nossa, mas essa casa é sua? Só, sabe, esse carro aqui é seu mesmo? Nossa, mas essa roupa que você tem, tudo. Então, o negro, quando ele não tá num espaço de pobreza, né, e de nível social um pouco mais abaixo, né, um pouco mais... Ele não culpa esse espaço de necessitado que a sociedade espera, ele sempre é visto como alguém prepotente, arrogante e que tem excesso de superioridade, né? E eu tive esse tipo de comentário ao longo da minha vida diversas vezes. E isso me chateava muito, principalmente quando eu me formei, né, durante a minha graduação, em que toda vez que eu mostrava que era uma pessoa que sabia se impor, que sabia conversar, que sabia se apresentar, as pessoas sempre me viam como, nossa, a Esli é arrogante, a Esli é prepotente, a Esli é metida, sabe? Ou até um apelido que eu odeio que me chamam de Afropate. Eu sei que existe uma conotação positiva, mas normalmente quando as pessoas olham pra mim e falam assim, Esli é Afropate, parece que vem com um desdém de, ela é uma preta não pobre. Gente, mas isso não deveria ser uma coisa negativa, sabe? Então, eu acho que quando tem esse questionamento de poder aquisitivo e social, me incomoda bastante. Tipo, como se todo negro tivesse que ser pobre, né? Como se não pudesse ser famoso, não pudesse ser modelo, não pudesse ser nada. Só tinha que estar lá, varrendo a casa. Exato. É ridículo isso. Mas em cada episódio, cada coisa que acontece desse tipo, quando é grave, coisa desse tipo, você denuncia ou você só ignora, fala, ou brinca também, que não sei se é o seu caso, mas eu brinco também. Se acontece alguma coisa do tipo, não, beleza. Você faz... Não, imagina, eu não. E aí, como que você reage? Olha, como eu lido, né? Infelizmente, se eu fosse denunciar todos os casos de racismo que eu já passei, eu teria uma quantidade absurda de BOs registrados. Mas isso é muito triste. Às vezes as pessoas me perguntam e acham até, nossa, não é possível que aconteça tanto. E aí eu começo a postar no meu Instagram quantas vezes eu recebo comentários no meu próprio Instagram, me chamando de macaca, de feia e etc. Macaco é muito comum. E se a gente fosse denunciar todas as vezes... Nossa, eu passava a vida inteira só denunciando. Normalmente, quando é uma pessoa que faz algum comentário, mas que eu sinto que ela não fez na maldade, que talvez seja só ignorância, eu tento conversar, corrigir, trazer um ponto de vista diferente, se eu sentir que vale a pena. Se eu sentir que é uma pessoa que vale a pena você conversar. Quando é uma pessoa, por exemplo, que diz, racismo não existe, eu fico, calma lá. Talvez não exista na sua realidade, mas a realidade de outra pessoa existe. No mundo que você vive, talvez isso não seja uma coisa diária, mas no de outras é. E... ser antirracista é, na verdade, uma necessidade, né? Então, a gente ter o posicionamento de uma pessoa que mostra pro mundo que isso é uma realidade para muitas pessoas, que isso é ruim, que elas passam isso, que isso não deveria ser reverberizado, deveria ser intrínseco, né, às pessoas. Então, como eu disse, né? Quando se trata de internet, um caso mais grave... quando é, sei lá, alguém me perseguindo em loja, alguma coisa assim, eu sempre registro, sim, um boletim de ocorrência, sempre faço o BO, sempre deixo uma reclamação. Mas, normalmente, quando são coisas muito pequenas, não dá pra dar tanta bola assim. A gente acaba se acostumando, infelizmente, às situações de racismo, porque é muito diário. Nossa, mas aqui, eu tenho uma pergunta minha mesmo. Pra quem me conhece sabe que eu quero ser influenciadora cristã, que é uma coisa que também acontece bastante, de ter a tolerância. Mas eu vim te fazer uma pergunta, porque você, querendo ou não, você dá uma leve trabalhada com suas redes sociais, por conta do serviço de modelo e tudo. Como que você lida com seus haters? Você só ignora, bloqueia o negócio? Ou, como você falou, se valer a pena, você fala com ele, fala assim, não é bem assim, amigo, vamos mudar a tática? Ou você só, fala, ok, ou nem responde? Eu confesso que eu não ligo muito, não. Assim, obviamente, quando se trata de racismo, machuca, né? Tem uma coisa ou outra que a gente consegue ignorar, algumas vezes a gente não consegue, mas a maior parte das vezes, quando não se trata de hate por racismo, eu simplesmente ignoro. Bloqueio as pessoas e acho, honestamente, que a maior parte das vezes é inveja. Eu tenho eu tenho uma autoestima ridícula, de absurda, assim, graças a Deus, graças à minha mãe, principalmente, a minha autoestima é muito tranquila, eu sou muito tranquila com a minha imagem, com quem eu sou e com quem eu vejo quando eu olho pro espelho. Então, normalmente, eu só lido de forma a sacanear a pessoa, tirar onda com a cara da outra, sabe? E se for um comentário
desrespeitoso, né, criminoso, a gente denuncia e responde à altura. Mas se for uma coisa simplesmente tosca de alguém que tá sendo ignorante, que não tem nada a acrescentar na vida, eu normalmente só ou ignoro ou zoo de volta e é isso, a gente vai deixando. Porque infelizmente no mundo das redes sociais o hate é uma coisa que você tem que lidar. E não dá pra fugir. Sempre vai ter muita gente ali amargurada, colocando todo o ódio da vida na rede social em cima de você, como se você fosse responsável por todos os problemas da vida da pessoa. E também é uma falta de terapia, né? Hoje em dia, Nossa, infelizmente. Nossa, gente, E tipo assim, depois de anos também, eu criei uma capacidade, um planetinha pra mim. Eu falei assim, não, aquela ali do espelho sou eu mesmo. Mas, gente, eu vou ter que falar agora com vocês. O papo tá muito legal, muito bom. A gente falando agora com a Eslin. Então, agora a gente vai para um rápido intervalo. E eu quero que vocês fiquem acompanhando os ligadinhos aqui na TV Alegria, tá bom? Beijo, até depois do intervalo, hein?